Estamos de volta com um pezinho em dezembro. O mês 12 está aí. Todo mundo louco, aquela coisa. E com ele, o Natal, o Ano Novo e, para muita gente, as férias. E, claro, isso tudo significa viajar. E você sabe quais são os seus direitos como turista? Veja bem, se você pretende fazer as malas, saiba que, como turista, você tem direitos. E quem fala mais sobre eles é o advogado especialista em direito do consumidor, nosso parceiro clássico de tantos anos, Sérgio Tanuri. Obrigado, querido, mais uma vez por estar com a gente. Um prazer estar aqui, Rony. Não é meu. Prazer é nosso. Obrigado. Sérgio, vamos dizer que eu quero contratar uma agência para realizar a minha viagem. Muito bem. E se eu comprar um pacote, chegar no local, nada daquilo que foi, sei lá, feito em termos de publicidade, deu certo? Ou seja, a gente percebe que a qualidade do hotel é sofrível, que as características do serviço são diferentes, tudo do que foi prometido. O que eu faço? Eu tenho direitos em relação a isso? Sim, Rony. Porque veja, a maioria das pessoas que planejam férias, elas pesquisam os hotéis e muitas vezes aquilo que a gente vê na internet, aqueles 5 estrelas que você vê num site, chega... É um céu nublado, né? Nada mais é do que uma espelunca, isso mesmo. Céu nublado, tem estrela nenhuma. Estrela nenhuma e é uma espelunca. Agora, o Código de Defesa do Consumidor dá direitos aos turistas. Por quê? Quem contrata um hotel, seja através de uma agência, de uma operadora, ele está amparado no Código de Defesa do Consumidor e não deve se preocupar. Primeiro, eu sempre aconselho, pesquise antes de contratar para evitar os dissabores. Pesquisando antes de contratar, como? Entra lá nos sites de reclamações, tem muitos sites de reclamações via internet, pesquise sobre o hotel de destino, pesquise sobre o passeio também, porque às vezes as operadoras vendem junto com o hotel, passeio de barco, entre lá para ver se aquele passeio realmente vale a pena ou não. E com relação ao hotel, a coisa é bem simples. Se chegar no local, não é aquilo que você esperava, não tem problema. Fotografe tudo, registre, porque com certeza, quando você voltar, você poderá acionar, no caso, o contratante, seja a agência, a operadora ou o próprio hotel, por essa má prestação de serviço. O consumidor, ele tem que ser exigente e fazer pesquisa antes, Rony, e sempre registrar qualquer problema que tem, porque qualquer problema na prestação de serviço não tem segredo. É só ingressar com ação que tem todos os direitos protegidos. Agora vamos dizer o seguinte, Sérgio, eu comprei uma passagem e desisti da viagem. Eu posso transferir para alguém? Não, não pode. Não pode. Passagem aérea, bilhete aéreo é pessoal e intransferível. Tem validade de 1 ano a partir da sua emissão. O que pode acontecer é a remarcação do bilhete aéreo. Tá, mas você vai pagar também uma taxa por isso, né? Paga. Infelizmente, atualmente as companhias aéreas estão cobrando taxas absurdas. Quando é mais perto do voo ainda, tem multas que chegam a 70%, 80% do valor. Mas já existe que é isso? Até projeto de lei para proibir essas multas, porque estão muito abusivas. Isso é um absurdo. 70%? Quanto mais próximo da data da viagem, mais cara é a multa para remarcação do seu bilhete aéreo. Tá, e quando atrasa o voo, quando cancela o voo, e aí? O voo, quando o consumidor compra a sua passagem, ele está estabelecido um contrato de transporte com a companhia aérea. Se ele chega no aeroporto dentro das condições estabelecidas, porque ele também tem as suas obrigações, para não dar um no-show, ele tem que chegar para viagens internacionais com 3 horas de antecedência, por exemplo. Se ele chega lá, o voo está marcado para as 10 horas da noite, se começa a atrasar, não é culpa dele, já começa aí uma má prestação de serviço por parte da companhia aérea. Só que qualquer tipo de atraso, as empresas devem dar assistência material. A partir de 1 hora de atraso, Rony, as empresas são obrigadas a dar facilidades de comunicação, como telefone, internet,
telefonia móvel lá para todos se comunicarem com seus parentes que vão chegar atrasados no destino. A partir de 2 horas, as companhias aéreas são obrigadas a dar alimentação, jantar, lanche, almoço, o que for. A partir de 4 horas, aí a coisa começa a ficar mais grave. Ou seja, as companhias aéreas são obrigadas a providenciar hospedagem, acomodação, inclusive se o voo for transferido, o translado para o hotel. O que importa é que o consumidor lá no aeroporto, ele tem direitos. As companhias aéreas não podem deixar os passageiros lá sem nada, tem que dar assistência material àqueles que estão lá no aeroporto esperando o seu voo. Existe uma jurisprudência em relação a isso? Existe a resolução da ANAC, resolução 400 da ANAC, que regula todos os direitos dos passageiros. E está cada vez mais, Rony, as autoridades, a ANAC está em cima, a Secretaria Nacional do Consumidor, existe também o Código de Defesa do Consumidor dando mais direitos aos passageiros. Tem que lutar na hora, sempre lembrando, Rony, que em caso de atraso, em caso de overbooking, que é uma prática péssima, que continua tendo cada vez mais ocorrências, o consumidor tem que reclamar na hora, primeiramente no balcão da companhia aérea. Depois, lá dentro das delegacias existe juizado especial civil na maioria dos aeroportos e capitais e também delegacias. Faça boletim de ocorrência, porque nós estamos numa época cada vez mais modernidade, mas o número de bagagens extraviadas aumentam. A pessoa chega no seu destino, a mala não está lá. Como fazer isso? Reclame na hora, se por acaso tiver uma bagagem extraviada, lá mesmo na esteira, no setor da esteira, faça um relatório de irregularidade de bagagem lá dentro para a companhia aérea. E também aconselho, quando sair do setor de desembarque, procure a delegacia de polícia dentro do aeroporto e registre um boletim de ocorrência, porque depois, caso a sua mala não seja achada, pode ser ingressada na justiça com um pedido de indenização e reparação pelos danos. Uau! Tá, estamos falando muito de avião, né, Sérgio? Mas se eu viajar de ônibus, eu tenho visto... toda hora você vê o noticiário dizendo o ônibus despencou na ribanceira, o ônibus caiu, o ônibus bateu. Né? Tá, então estamos de ônibus. E a gente está vendo que o motorista não é uma coisa assim compatível com aquilo que você imagina em termos de segurança. Você pode processar o motorista, a empresa, essas coisas, mas como você vai provar isso? Com testemunha, por exemplo, Rony. Tá. Por quê? A partir do momento que você compra o bilhete, foi estabelecida essa relação contratual do transporte, seja no caso aéreo, rodoviário, marítimo. O consumidor, o passageiro tem direito sim. Se por acaso o motorista estiver alcoolizado e causar algum tipo de acidente, existe sim o amparo da lei para que o consumidor, por causa dessa má prestação de serviço, por esse crime, inclusive, aí, desse exemplo que eu citei, seja responsabilizado quem vendeu e também a empresa dona do transporte são solidariamente responsáveis por indenizar todos os passageiros. Isso é pacífico, Rony. O Código de Defesa do Consumidor dá o total amparo para os passageiros. Agora, Sérgio, nós vivemos num país em que as pessoas só falam, os meus direitos, e os meus direitos. Os caras só falam nos seus direitos. Nunca pensam nos seus deveres. E eu queria saber, uma viagem não interessa se é de ônibus, se é de avião, quando é que o passageiro perde os seus direitos? Que a gente só, o meu direito, meu direito. Mas tem uma hora que ele vai perder. Quando? Boa pergunta, Rony. Por quê? As pessoas pensam que só tem direitos, mas quando compra uma passagem, ela assina um contrato que tem deveres também. Em caso de passagens, tanto rodoviárias como aéreas, tem que chegar com antecedência estabelecida, no caso, pela contratada, pela prestadora de serviços. É bem claro, veja, no caso de aeroportos, viagens domésticas, chegar com no mínimo 1 hora de antecedência, viagens internacionais com 3 horas de antecedência, sendo que hoje mesmo, nessa semana, a gente tem visto que, por exemplo, os Estados Unidos está endurecendo cada vez mais as regras de segurança, tem que chegar antes
das 3 horas, porque está cada vez mais endurecendo as medidas para voos cujo destino são os Estados Unidos. Então, o passageiro tem que cumprir a sua obrigação de chegar com antecedência. É muito importante isso, Rony, porque para exigir os seus direitos também tem que cumprir aquilo que foi combinado. É lógico. Sérgio, vê se não me abandona mais, tá? Não, pode Doutor Sérgio Tanuri, nosso clássico parceiro e brilhante jurisconsultum, ele é advogado especialista em direito do consumidor, a quem nós agradecemos muito a presença. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. Eu que agradeço, Rony, é um prazer. Meu, nome de Deus.